Olá, tudo bem? Vamos fazer um trabalho muito interessante com você hoje. Essa é a nossa aula número 2 de religiões de matriz africana. E olha que interessante, nessa aula eu vou trabalhar um pouquinho com você sobre o candomblé, seu espaço e sistema religioso. É muito interessante conhecer um pouco das religiões afro do nosso país e entender como que funciona toda essa estrutura religiosa que é muito importante para o nosso país. Vamos aprofundar então nesse interessante assunto que foi preparado com muito carinho para vocês sobre as religiões de matriz africana. Eu sou Flávio Mateus e vou levar vocês para conhecer esse caminho maravilhoso nessa aula que foi preparada com muito carinho. Vamos então aprofundar nesse assunto? Então, olha só, as religiões de matriz africana foram incorporadas à cultura brasileira desde há muito, quando os primeiros escravizados desembarcaram no país e encontraram em sua religiosidade uma forma de preservar suas tradições, idiomas, conhecimentos e valores trazidos da África. Todo esse conhecimento maravilhoso que nós temos aí, não é? Sobre as religiões de matriz africana, isso veio tudo da África, o próprio nome já diz, não é? E veio juntamente com os navios negreiros, não é? Através do tráfico de escravos. Temos aí uma história muito triste, não é? Da escravidão, para poder ilustrar todo esse passado que trouxe essa mão de obra para poder servir nos engenhos de açúcar, nas lavouras de café, não é? Para servir aí, para desbravar os sertões e junto com esse povo que veio da África, não é, do continente africano, vieram também suas diferentes culturas, suas diferentes linhas de raciocínio que versam sobre a religiosidade. Olha como que isso é importante. Quando estamos estudando religiões de matriz africana, estamos colocando isso no plural, porque são religiões, não é? E o que são religiões? São segmentos, não é? De ritos, de rituais que possuem leis que são imutáveis, elas permanecem fixas, não é? Durante grande determinada quantidade de tempo. Então elas não mudam, elas são imutáveis. Quando não é uma estrutura religiosa começa a mudar os seus preceitos, aí ela se torna uma seita, não é? Por isso que são tratadas como religiões africanas, porque você tem aí mais de 100, 200, 300, 400 anos, não é? De prática, isso só em conhecimento em termos de Brasil, que tem 500 anos. Agora, pega para você analisar isso lá na África, não é? Que são religiões que são milenares dentro do continente africano, dentro daquela estrutura, não é? Cultural que nós estamos analisando. É por isso que é tão importante levarmos em consideração, conhecer e apreciar, não é? Tudo aquilo que uma cultura possui de bom para poder oferecer. E é uma cultura religiosa, não é? Que auxilia o ser humano no desempenho de suas funções, que melhora o seu entendimento do mundo com a natureza. Essa é que é a grande função da religião. E toda religião precisa de ser respeitada, não é? Dentro de seus princípios, dentro de suas crendices, não é? E dentro de toda a sua estrutura pelo qual ela foi desenvolvida. E olha que interessante. E assim como tudo que fazia parte desse universo, tais religiões, apesar de sua influência e importância na construção da cultura nacional, também foram perseguidas e, em determinados momentos históricos, até proibidas. É muito importante trazer isso à tona, porque quando nós estudamos o processo de colonização que ocorreu em nosso país, o Brasil, muitas religiões africanas foram proibidas. Por quê? Elas eram proibidas porque eram outros cultos, eram outros rituais, eram outras divindades, não é? E muitas das vezes esses cultos e esses rituais, eles eram proibidos
dentro de um determinado país que possuía aquilo que é chamado de pacto religioso. O Estado tinha uma espécie de pacto religioso, não é? Com uma estrutura religiosa. Por exemplo, o Brasil tinha um pacto religioso com a Igreja Católica, desde o princípio da colonização. É tanto que esse pacto ele vai ser rompido com a proclamação da República em 1889, não é? Separando a Igreja do Estado. Até então, a Igreja fazia parte do Estado e dentro dessa parte que ela fazia do Estado, existia aí um pacto religioso. E religiões de matriz africana, religiões, não é? De matriz judaica, por exemplo, elas eram proibidas aqui dentro do nosso país. E é interessante a gente ressaltar isso, justamente por quê? Porque quando estamos estudando essa estrutura religiosa de matriz africana, os rituais africanos também foram proibidos aqui dentro do Brasil, não é? Mas qual era a razão da proibição dos rituais africanos? Porque eles estavam relacionados com as divindades africanas que o povo brasileiro até então desconhecia. Então, misturava-se, não é? Uma série de rituais aqui dentro do nosso país, e isso assustava um pouco as pessoas que não estavam afeitas e acostumadas a tais práticas. E é interessante quando se fala nisso, justamente por quê? Porque, como eu disse agora há pouco no slide anterior, são religiões, no plural, de matrizes africanas. Então, você tem várias religiões. Quando vieram os portugueses aqui para o Brasil, não é? Quando vieram, aliás, os escravos, né? As pessoas que eram escravizadas lá no continente africano, elas vinham, não é? Nos navios negreiros e junto com elas vinham suas culturas, suas religiões e muitas das vezes povos que eram inimigos uns dos outros, né, inimigos religiosos, vinham dentro do mesmo navio, compondo, não é, ali o mesmo grupo. E isso gerava uma violência muito grande. Haja vista o processo de colonização na África, não é? Ele teve uma influência muito grande do povo europeu, mas o processo de colonização não teria existido se os próprios africanos, e essa é uma realidade, também contribuíssem para isso, porque muitos povos foram vendidos pelos seus próprios irmãos africanos, não é? Que vendiam seu próprio povo, né, e muitas das vezes escravizados, como escravos, em troca de barris de cachaça, em troca de fumo. E, infelizmente, essa é uma realidade histórica que tem que ser colocada para que a gente possa estudar com maestria e com perfeição todo o material que vem sendo oferecido para o nosso conhecimento. É por isso que é muito importante sempre estar aprofundando mais nas leituras, em outros materiais, para que eles possam enriquecer o nosso conhecimento e auxiliarem muito na compreensão de todo esse contexto histórico que é traduzido para a gente. E olha só, foram perseguidas e, em determinados momentos históricos, até proibidas, não é? Religiões de matrizes africanas aqui no Brasil foram proibidas, porque muitas das vezes os costumes que eram advindos lá do continente africano não eram condizentes também com os costumes da terra aqui no Brasil. Nós tínhamos um projeto, não é? Como foi dito anteriormente, da Igreja Católica com o Estado. Então, iam se construir as missões, os aldeamentos missionários, existia todo um processo de catequização para levar civilização aos povos primitivos, principalmente, não é, para catequizar os novos povos. E dentro de muitos dos costumes, não todos, não é? Existiam aí práticas e rituais que muitas das vezes não eram compreendidas pela religião cristã, pelo catolicismo, e muitas das vezes eram práticas que a própria religião cristã abominava. E aí o que acontecia? Entrava aí o interesse da igreja também em barrar essas práticas religiosas aqui dentro do Brasil. Isso precisa de ser dito para que a história possa ser contada
de forma real, não é? Para que tenhamos condições de conhecer verdadeiramente como a história de nosso país ela é construída. E olha só, o candomblé é uma religião que se organiza, não é? Através de voduns, divindades originárias do panteão africano, mas também inclui entidades do universo mítico religioso do Brasil, como caboclos e marujos, considerados por alguns espíritos de antepassados e geralmente subordinados àquelas outras divindades supracitadas. Então, é uma religião, não é? Que se organiza através de divindades. E essas divindades, elas recebem determinado nome, não é? Porque elas são originárias do panteão divino africano. Esse nome panteão aí, não é? Ele é agregado principalmente à cultura romana, não é? Você tinha aí o panteão lá em Roma, onde se colocavam todas as divindades do mundo grego, não é? Então, no panteão aqui brasileiro, quando a gente está estudando, você tinha várias divindades, vários deuses que eram organizados dentro desse universo religioso, não é? Então a gente tem aí os caboclos, marujos, não é? Que eram espíritos de antepassados e geralmente subordinadas àquelas outras divindades que a gente vem falando. Então, os espíritos africanos são descendentes de espiritualidades, não é, muito antigas que viviam aqui na Terra e que muitas das vezes, como a gente vai ver daqui a pouco, eram representados pela natureza. Por isso que eu estou ilustrando muito, não é, nessas nossas aulas, eu gosto muito de ilustrar os slides, mostrando para você os efeitos na natureza, né, os trovões, os raios, não é? A gente tem aí o espírito das florestas, a gente tem o espírito dos rios, dos lagos, que estão presentes aí nos rituais e principalmente em todas as atividades culturais dos povos africanos. E olha só, a divindade suprema, maior divindade de todos, não é? Dentro das divindades religiosas africanas, é Olorum. Quem é Olorum? Olorum é o criador do mundo, é o Deus todo-poderoso, dentro, não é, de toda a estrutura religiosa africana. Olorum é o Deus que criou todas as coisas, criou, não é, toda a estrutura do universo, que designou a criação e sua manutenção às divindades acima. Olorum não tem culto direto. Seu culto é feito através das divindades que ordenam o mundo e a vida das pessoas. Então, quando se vai fazer um culto a Olorum, geralmente se faz, não é, nas localidades que são chamadas de terreiros, não é, os chamados terreiros de candomblé, onde eles vão fazer ali uma reunião, e nessa reunião, nessa atividade religiosa em que eles vão estar trabalhando ali em grupo, eles celebram a Olorum, não é? Mas aí eles têm ali o chefe do terreiro, que a gente vai falar daqui a pouco, não é? Que é a pessoa que vai cuidar daquele terreiro, que vai cuidar daquela localidade e que vai fazer uma referência e uma adoração ao Deus Todo-Criador, não é? E olha que interessante. O candomblé é uma síntese de tradições religiosas da África Ocidental, especificamente da Nigéria, Benin e Togo, além das influências de outras tradições religiosas. É muito importante que a gente possa trazer para vocês, caros alunos, não é? Que o candomblé, ele é uma síntese religiosa, então ele reúne vários costumes. Isso significa que quando veio para o Brasil o candomblé, ele foi, vamos dizer assim, aperfeiçoado aqui dentro do Brasil, ele foi abrasileirado. Se lembra do início dessa aula, onde eu falei do tráfico negreiro? Que muitas das vezes reis, príncipes e até mesmo inimigos vieram dentro dos navios negreiros, que houve, não é, muita disputa, muita perda de ritual, muita transformação, não é? Muita atividade que modificou até a própria estrutura do candomblé, porque você perde ícones que são sagrados para esses povos, dentro de um processo de escravidão, dentro de um processo de guerra. Você perde toda uma estrutura e muitas das vezes essa estrutura religiosa, ela acaba se transformando em sua essência.
Deixa eu explicar para você um pouquinho como que isso acontece. Imagina o continente africano, e você tem ali uma região onde você tem deuses que acreditam em fenômenos da natureza. E você tem uma outra tribo ali próxima que acredita em deuses que são representados por animais. E muitas das vezes essas tribos, tanto na África quanto aqui no Brasil, as tribos indígenas aqui do Brasil e as tribos africanas do continente africano, elas possuíam calendários religiosos. Quem estuda história e se aprofunda no estudo da história, sabe exatamente como que funcionam esses calendários religiosos. Então, esses calendários eles são medidos para medir o poder dos deuses, onde eles vão poder mostrar para os povos, não é? Que o seu Deus, a sua divindade é maior, que o seu poder de cura é mais eficaz, que as suas divindades são atendidas dentro daqueles rituais, e isso acaba ocasionando em conflitos armados, em guerras, e que muitas das vezes são sangrentas, não é? Para não somente disputar os territórios, mas também para mostrar o poder de suas divindades. E aí o que acontecia no meio dessas guerras? Uma tribo dominava a outra, subjugava, aqueles que não obedeciam ao novo culto e às novas divindades, eles eram mortos, eles eram escravizados, e com o tempo aquela religião, ela ia assumindo características até da própria religião que eles haviam, não é? Lutado contra, incorporado. E isso provocava uma grande mudança na estrutura religiosa. É por isso que, na hora que a gente fala que o candomblé é uma síntese de tradições religiosas da África, é uma mistura, não é? De religiões que entravam em conflitos entre elas, que disputavam. E quando você estuda a história da África, não é? O cheiro da pólvora é sentido de longe, não é? Porque muita violência, muita guerra tribal que existe lá até hoje. Muita guerra religiosa, não é? O continente africano tem muito conflito. Quando a gente está num curso, principalmente de teologia, nós precisamos de ter a responsabilidade de preparar muito bem os teólogos que muitas das vezes vão para o continente africano. E a gente não pode, não é, mostrar somente um lado bonito e colorido da África, não é? Apresentando aí uma sintonia de um filme do Rei Leão para esse indivíduo. A gente tem que mostrar também o outro lado, que é um lado muito perigoso que existe no conflito no continente africano, dentro daqueles países, que está relacionado com as guerras religiosas, com os conflitos étnicos, com as disputas de poder que ocorrem lá, com países que adotam, principalmente até nos dias atuais, o islamismo, não é? E que provoca ali uma série de conflitos dentro daquela região e que é muito importante, é um ato de muita responsabilidade de um profissional abrir o olho para um aluno que está estudando esse material para que ele possa ter contato com essa nova cultura. Por isso que é tão importante a gente entender a síntese, não é? De toda essa região, de todos os conflitos que ocorrem dentro do continente africano. E olha só, os orixás estão presentes e atuam na vida de cada adepto, em particular na comunidade religiosa como um todo. Os orixás, eles são muito importantes para as comunidades africanas e principalmente para a religião do candomblé. Eu gosto muito de mostrar as imagens, não é? Da Bahia, de Salvador, quando a gente está falando sobre o candomblé, porque a Bahia é a capital, não é? Da religião africana. Tudo aquilo que está relacionado com a religião africana, a Meca, não é? Religiosa, é aonde? É Salvador, é lá na Bahia, né? E eu adoro a Bahia, gosto muito, não é? De ir lá no final do ano, de passear, de pegar uma praia, mas é muito importante a gente entender que essa região, a Bahia, ela é sagrada para os orixás. E quem são os orixás? Os orixás, de acordo com a religiosidade africana, são espíritos de luz. São espíritos, não é, que trazem equilíbrio, que trazem luz para as pessoas. Nos terreiros de candomblé, sempre são invocados
os espíritos de luz, que são os orixás, para poder trazer harmonia, equilíbrio, sintonia, energia positiva para o ambiente, para que o ambiente possa ser sacralizado. Assim como eu coloquei, sempre coloco naquela ilustração, que eu acho muito interessante, não é? É muito importante você perceber que eles trazem esses orixás que, na maioria das vezes, são representantes de fenômenos da natureza. São divindades que representam a água, o rio. Daqui a pouquinho eu vou falar de cada uma delas e vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Representam a água, representam o relâmpago, não é? Os fenômenos da natureza. Representam tudo aquilo que é de importante e justo na vida do ser humano. Por isso que os orixás estão presentes e atuam na vida de cada adepto, e em particular na comunidade religiosa como um todo. Então, cada orixá, ele vai atuar na vida de uma pessoa. E muitas das vezes, quando essa pessoa ela é escolhida por esse orixá, é ele que é o guia para essa pessoa durante todo o transcorrer de sua vida. E olha só que interessante, essa presença e atuação verificam-se tanto nas festividades em honra a eles, quanto nas obrigações ritualísticas e de confirmação de seus devotos na iniciação, comumente conhecida como fazer o santo. Olha que interessante. Existem festividades que são feitas em honra a eles, não é? E nessas festividades, elas são chamadas de fazer o santo. Por que que ela recebe esse nome, não é? Nós vamos fazer o santo, porque nós vamos ali fazer um ritual, nós vamos fazer uma série de rituais onde vai ter alimento, não é? O alimento preferido desse orixá, tem as comidas, não é, de santo lá na Bahia. Eu gosto muito de citar o acarajé, não é? Chamado também de comida de santo. E eu adoro um acarajé bem quente. Vai preparando, dona Zélia, o meu. Quando eu for para a praia, eu vou comer o meu acarajé lá em Porto Seguro. E olha só, veja que interessante. Você tem as chamadas comidas de santo, não é? Que são os alimentos que são utilizados, não é? Para você poder purificar o organismo, purificar a pessoa, para que a pessoa tenha essa comunhão com essa divindade. Tais festividades e obrigações, por suas vezes, desvelam-se no cotidiano do iniciado como proteção e energização em sua existência terrena, perene e frágil. Nós, seres humanos, somos seres frágeis, não é? E para que nós possamos ter uma vida tranquila durante todo o transcorrer da nossa vida, nós precisamos aí da influência de um espírito de luz em nossa vida. É isso que reza o candomblé, não é? É isso que está previsto dentro desta religião. Você ter essa conexão, você ter essa sintonia com essa divindade para que a sua vida possa ser melhorada e, principalmente, que suas necessidades e expectativas elas possam ser satisfeitas mediante a participação dessa divindade em sua vida. E olha só, as festividades e obrigações ritualísticas suprem os iniciados de força e proteção para trilharem o caminho de sua realização pessoal aqui na Terra. Então, veja que interessante, as pessoas pedem ajuda aos orixás, não é? Aí é uma representação dos orixás aí em Salvador, que eu acho muito interessante trazê-la para a nossa aula, porque os iniciados, eles pedem a proteção a cada um deles, não é? Só que, em especial, aquele ao qual ele é um devoto, aquele a qual, não é? Mediante sua data de nascimento, mediante o seu contato com essa divindade, ele possui maior sintonia com essa pessoa. Então, por exemplo, a pessoa nasce no mês de agosto, não é? Mês de agosto, por exemplo, é o mês que está ali próximo ao orixá, que é Xangô, que é o orixá da justiça, não é? Então as vestes são vermelhas, não é? A cor é vermelha. Então tudo isso está relacionado. Existe um pé na astrologia que é utilizado no candomblé, não é?
E é interessante que, de acordo com a data de nascimento do indivíduo, ele tem essa significação com esse orixá. Por isso que é tão importante entender essa relação de intimidade durante todo o transcorrer da vida dessa pessoa, não é? Da situação que ela vive e com esse contato que ela possui com essa divindade africana, não é? Com esse deus africano. E olha só, o culto aos orixás é uma designação do Deus Supremo Olorum, ou seja, é uma obrigação. As pessoas têm que cultuar os orixás de acordo com a religião do candomblé. Você tem que cultuar os orixás, você tem que rezar para eles, você tem que fazer determinados sacrifícios, não é? Que são feitos através de alimentos, através, não é, de doações, que são feitos através daquilo que é chamado de despachos, velas, não é, que são acesas, de acordo com a vela que você acende, tem aí uma intenção, tem um orixá que está sendo ali evocado pelaquela cor. Tudo isso é muito importante para se conhecer a religião, não é? Nessa imagem que eu estou colocando, por exemplo, nesses símbolos que eu estou utilizando para poder ilustrar a minha aula, não é? Existem os rituais também dos tambores que são batidos, existe um ritual, não é? Um ritmo que é batido no tambor, que você evoca um determinado orixá. Existe um determinado instrumento musical que você toca, um pandeiro, não é? Um atabaque que você vai estar tocando ali, que você evoca também um orixá. Existe ali um local onde você vai estar fazendo esse culto, essa reza, que você também vai estar evocando esse orixá. Então, existe toda uma estrutura de templo, de local. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho delas para você, não é? Para saciar um pouco da sua curiosidade em relação ao candomblé. E olha só, ao decidir criar o mundo, Olorum encarregou Oxalá, seu filho primogênito, a tarefa de executá-la, providenciando para o mesmo que era necessário. De acordo com os rituais religiosos africanos, Oxalá não deu conta, por isso que ele precisou de outras divindades para que pudesse ajudá-lo, não é? Na criação e na organização de todo o mundo. Então, o Deus Supremo Olorum, ele tem um filho, não é? Ele tem um filho que é chamado de Oxalá. Então, muitas das vezes, há assimilações religiosas, não é? Entre o cristianismo e até mesmo o candomblé. Isso feito por algumas pessoas que são membros do próprio candomblé, não é? Onde eles vão falar que existe aí o Deus e existe o Filho de Deus, e uma similaridade muito grande com o cristianismo, Deus e Jesus Cristo, não é? Só que há uma diferença muito grande no candomblé com o cristianismo. O candomblé é uma religião, o cristianismo é outra. E muitas das vezes essas assimilações religiosas, eu estou trazendo essa temática só a título de curiosidade, elas ajudam, por exemplo, a embaçar, não é? A atrapalhar um pouco a própria compreensão do candomblé, que é uma religião independente do cristianismo. Apesar de haver muita gente que fala em assimilação religiosa, não é? Olha, os povos africanos usavam e usam, por exemplo, imagens religiosas do cristianismo para poder celebrar os cultos, e muitas das vezes isso acontecia porque eles eram proibidos de cultuar, não é? Então pegava a imagem de São Jorge, é Xangô, não é? A imagem de Nossa Senhora dos Navegantes, é Iemanjá. E justamente por quê? Porque eles não podiam ter ali a confecção de sua própria divindade, então eles faziam muitas das vezes assimilações religiosas, não é? É apenas a título de curiosidade que eu estou trazendo essa informação para que você possa, não é, que está estudando as religiões, possa despertar o seu interesse em estar estudando um pouco mais e trazendo um pouco mais de informação para a compreensão dessa matéria. E olha só, veja que interessante. Outro mito, né, que conta que Ododua criou o mundo com a ajuda dos orixás que o acompanhavam. Aí você tem uma outra divindade que vai auxiliar Oxalá, não é, na criação do mundo, junto com
o grande deus Olorum, não é? Com a ajuda dos orixás que o acompanhavam. Assim, cada orixá se encarregou de um domínio da criação. Veja que interessante. Eu trago muitas das vezes imagens, e eu acho que as imagens elas são muito importantes para nos auxiliar na compreensão de toda essa estrutura histórica que nós estamos estudando, não é? Para a compreensão de todos os fenômenos. Então, a gente vê muito a existência da religião africana dentro do nosso país, principalmente, não é, nas cidades interioranas, como a gente pega, por exemplo, aí Ouro Preto, Mariana, não é? A gente também vê uma presença da religiosidade africana aqui dentro do Brasil, nos terreiros de candomblé. Por isso que eu acho muito importante, às vezes, estar trazendo imagens para poder ilustrar. E agora, uma parte interessante desse estudo que nós estamos fazendo está relacionado justamente com o quê? Com cada orixá se encarregando de um domínio de criação. Vamos ver quais que eles pegaram? Olha só. Oxóssi com as matas, Ossain com as folhas, Iemanjá com as águas salgadas e Oxum com as águas doces. E assim sucedeu com Ogum, Xandô, Yansan, Xangô, não é? Yansan, que é a deusa das tempestades, por isso que eu estou colocando esse relâmpago ali, né? Por causa da Yansan, não é? Oxalá, dentre outras divindades. Então você tem muitas divindades representando aí fenômenos da natureza. Se lembram aí, não é? É muito importante a gente ter esse conhecimento. Existem também outras religiões de matriz africana aqui dentro do Brasil. Você tem, por exemplo, não é? A, a Umbanda, a Macumba, a Quimbanda. Veja bem, você tem várias religiões aqui de matriz africana. A mais famosa é o Candomblé, não é? Mas você tem a Umbanda, a Macumba, a Quimbanda, não é? E dentro de cada uma dessas religiões, você também possui aí divindades representando, por exemplo, animais, representando, não é, crianças, representando caboclos, preto velho, não é? Representando aí espíritos, não é? Como Bombagira, que é chamado Bombogira, que aqui no Brasil é chamado também de Pombagira, não é? Então você tem várias entidades, você tem várias linhas, não é? De raciocínio dentro deste universo religioso que é muito importante para a nossa compreensão. É por isso que no início dessa aula eu falei um pouquinho sobre a África, não é? Sobre os conflitos, sobre as guerras, sobre os conflitos étnico-religiosos que esses povos possuíam para até mesmo estruturar a sua religiosidade, não é? E olha só, como eu já mostrei a vocês, não é, caros alunos? Olha só, você tem aí, para cada um fenômeno, para cada uma situação, você tem uma divindade responsável, não é? Com todos os seus rituais. Após a criação do mundo, conta ainda um mito, os orixás vieram e reinaram aqui na Terra como homens e depois retornaram a Orum, de onde vieram. Olha que interessante, eles retornaram a Deus, eles viveram aqui na Terra como homens, não é? E depois eles retornaram para, não é, o seu habitat sagrado. Por esse motivo, eles podem ser compreendidos tanto como uma força da natureza, como um ancestral divinizado. É por isso, por causa dessa característica humanizada dos orixás, que os homens se relacionam com eles, não é? Os homens pedem conselhos, porque como eles viveram aqui na Terra, enquanto pessoas, eles vivenciaram as experiências humanas, as dores, as frustrações, as ambições, os desejos, não é? Todo esse conjunto de circunstâncias. E isso foi muito importante para que eles desenvolvessem aí, não é? Esse contato com essas divindades, eles pudessem conversar com essas divindades, recebê-las, não é? Nesses terreiros, nessas localidades, para que eles tivessem condições de quê? De se conhecerem e principalmente que esses orixás pudessem tomar
conta de suas vidas, não é? Por isso que existe aí essa relação de reciprocidade entre o fiel e essa divindade religiosa, que vai tomar conta da vida desse fiel, não é? Dessa pessoa, durante todo o transcorrer de sua vida. E olha só, ainda noutro mito, cada pessoa, ao chegar à existência terrena, nasce sob a proteção de um orixá, que o adotará como filho e o auxiliará em sua trajetória terrena. Estão vendo só como que é interessante? É a data de nascimento, é muito importante, não é? É a sua relação com essa divindade, é o espírito que vai ali, ó, adotando cada pessoa dentro daquele terreiro e que vai trabalhando a vida dessas pessoas. E muitas das vezes, a pessoa, quando ela é escolhida por um determinado orixá, ela tem que dedicar a sua vida àquele orixá, não é? Porque existe aí uma relação de cumplicidade muito grande com essa divindade, onde ela vai ter, não é, que prestar culto, vai ter que fazer rituais, muitas das vezes vai ter que ter uma relação celibatária, não é? Ou às vezes ela vai ter, às vezes, que se casar com uma determinada pessoa, uma determinada entidade para poder cumprir esse ritual religioso. Então, há todo um conjunto de particularidades que são próprias da religião africana, não é? Do candomblé, que a pessoa tem que ir assimilando, não é? Para que ela possa cumprir essa trajetória terrena. Daí compreendemos o porquê das festas e obrigações dos adeptos dessas religiões. Então, dentro dessas religiões, não é, de matrizes africanas, principalmente o candomblé, que é o assunto da nossa aula, existe aí uma relação muito grande com esses rituais, com as festas, não é, que são feitas em homenagens a essas divindades, e onde, quando eles celebram essas festas, é muito comum, por exemplo, eles colocarem, não é, um determinado alimento que é de uso desse orixá, não é? Que é um prato preferido desse orixá. Existe aí um determinado ritual que é feito, uma dança que é feita, uma incorporação religiosa que é feita, não é? Uma prece para que o indivíduo receba essa entidade. Então, existe todo um conjunto de circunstâncias para que o indivíduo possa se adaptar a essa religião, não é? E ele possa estar incorporando essas entidades religiosas. E olha só, como todo sistema religioso, a mitologia fundamenta os rituais e orienta a conduta dos fiéis submetidos a tal sistema. Para entender, portanto, o candomblé com seus rituais, danças e festividades, é necessário compreender sua mitologia. Então, para a gente poder compreender o candomblé, a gente tem que compreender a mitologia também, não é? Que envolve rituais, que envolve determinados sacrifícios que a pessoa faz, não é? Dentro da própria vida, dentro, não é, de uma estrutura ritualística, como, por exemplo, alimentos que a pessoa vai colocar dentro de uma determinada localidade, né, nas chamadas encruzilhadas. Tudo isso é feito justamente com qual objetivo? Para poder atender essa divindade, para você poder auxiliar essa divindade. Existem muitos assuntos relacionados, não é, a esses despachos que são feitos nas encruzilhadas, que muitas das vezes eles eram colocados ali para quê? Para poder alimentar um escravo que estava fugindo, não é? Um escravo que estava numa situação ruim. Então, é uma obra de caridade que eles fazem para poder atender aquela determinada espiritualidade. E olha, na África, cada orixá era cultuado separadamente, ou seja, era cultuado por povos ou grupos étnicos distintos. É por isso que é muito comum a gente ouvir aquele jargão, não é? Muito utilizado pelas pessoas das comunidades afros, não é? Nação Zumbi, Nação Xangô, não é? Aí eles colocam cada nação, essa palavra nação, para se referir a esse grupo, para se referir, não é, a esse grupo religioso que muitas das vezes existia em cada uma daquelas regiões da África, não é? Onde você tinha os vilarejos, onde eram cultuados
essas divindades religiosas. E é interessante que quando você tem nesses vilarejos e você vai fazer uma visita, você sai daqui do Brasil, não é? E vai visitar, você vai ver que os rituais, muitas das vezes, eles podem ser completamente diferentes dos daqui do Brasil. Você tem um candomblé aqui, você tem um candomblé lá na África, os rituais podem ser bem diferentes, não é? O linguajar, a língua que eles pronunciam, não é? Dentro daquela região, dentro da própria estrutura religiosa, até a linguagem pode ser modificada, pode ser estruturada de acordo com cada região, com cada terreiro. Então você tem o mesmo Deus ali que é pronunciado com nomes diferentes, com nomes diferenciados. Daqui a pouquinho eu vou mostrar isso para você. E aí a matéria vai ficar ainda mais interessante. E olha só, cada um desses povos, ele era disperso pelo tráfico e pela escravidão. Então é muito justo, não é, em termos intelectuais, que eu possa falar para você, caros alunos, que o tráfico de escravos e a própria escravidão, ela já existia ali dentro do continente africano através das guerras tribais. Uma tribo entrava em conflito com a outra, vencia e vendiam os escravizados para os seus inimigos, não é? Mais cruéis e sanguinários. Então, sempre existiu esse ranço de violência ali dentro do continente africano. Haja vista, não é, todo o processo de colonização e descolonização da África, toda a estrutura e toda a história da África que a gente estuda, a gente vai perceber, não é, que quando você pega a história da África, o livro está minando sangue. Por quê? De tanta violência, de tantas guerras tribais que existiam ali dentro. Então não é só no filme, né, do Timão e Pumba e nem do Rei Leão que você vai ver ali uma África toda coloridinha, bonitinha, não. Existiam muitos conflitos tribais ali que alteravam as estruturas religiosas desses povos e fez com que a própria estrutura religiosa fosse também prejudicada, não é? E muitos rituais religiosos que são importantes para a própria história do povo africano se perdiam e eram destruídos no transcorrer dessas guerras. Isso é muito importante de ser dito. E olha só, o que foi preservado da cultura e religiosidade desses povos constitui o fundamento sobre o qual se organizou o culto aos orixás no Brasil, denominado de candomblé, quando as condições tornaram-se favoráveis. Eu acho muito interessante, não é? Quando a gente fala no culto dos orixás no Brasil, que é o candomblé, é a religião, né, de matriz africana que é mais pronunciada, que é mais dita, não é? Que reúne aí um grande acervo ritualístico, que reúne aí um grande número de pessoas, de adeptos, sem ocultar também as outras existentes, que é a macumba, a quimbanda, não é? E que são também aí de grande importância, a umbanda, não é? Que são de grande importância para a religiosidade afrodescendente dentro do nosso país. Então, eu acredito que preservar essa cultura, entender e conhecer como que funcionam essas estruturas religiosas é de suma importância para não somente a história do nosso país, mas para a formação da consciência afrodescendente no nosso país, que hoje também é defendida por lei, não é? Existe uma lei aí de proteção para garantir a história da religião afro dentro do nosso país. E isso é muito importante, não é? Mas que essa história possa ser contada também de uma forma justa, equilibrada e que não venha, não é, principalmente a corromper tudo aquilo que é de importante para a história do nosso país, não é? Fornecendo aí uma desonestidade intelectual que venha jogar, não é? E sobrepor uma cultura sobre a outra. Então nós estamos aqui para poder conhecer a cultura, ver como que ela age, como que ela funciona, como que ela é importante para dar identidade àquele povo, não é? E ao mesmo tempo, a gente entender que essa cultura, ela representa uma particularidade de uma intelectualidade daqueles povos africanos, não é? Dos povos africanos que vieram aqui para o Brasil e que mantiveram e mantêm até hoje, a duras penas, esses rituais religiosos. E olha só,
Isso tudo ocorreu no período abolicionista, quando se organizou em 1830, na cidade de Salvador, um dos mais antigos candomblés da nação Quetu, atualmente localizado no bairro Engenho Velho e popularmente conhecido como Casa Branca, não é? Então, lá em Salvador, sempre é muito comum a existência de todas essas atividades relacionadas ao candomblé, não é? Onde se organiza e se reúne todas essas nações. É por isso que essas questões relacionadas às nações, não é? É de cada povo, de cada aldeamento, que são de grande importância para poder formar e coordenar a estrutura religiosa que representa cada um desses povos. E olha, o candomblé é o resultado da preservação dos cultos ancestrais aos orixás dos distintos povos africanos traficados e escravizados no país. Conforme a composição majoritária de cada grupo, os candomblés eles vão se diferenciar em nações. Então, é por isso que é tão importante a gente compreender, não é? Que o candomblé ele é resultado da preservação dos cultos ancestrais aos orixás, não é? É essa representação religiosa que é tão importante para a cultura do nosso povo. Bom, eu vou agradecendo a você, caro aluno, pela presença, não é? Essa aula vai finalizando por aqui. Te agradeço aí pela atenção, pelo carinho e principalmente para que a gente possa compreender a importância da cultura afro no nosso país. Vou deixar vocês um forte abraço e te agradecer de coração pela presença nessa aula. Espero que eu possa ter ajudado. E na próxima aula, iremos aprofundar melhor e muito mais nessa temática. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Até lá!